a novela Mandacaru, ela vem preencher, né, na época, né, 1997, ela vem preencher um espaço que estava vazio de histórias nordestinas, né, da cultura nordestina. Tinha tempo que a Globo não realizava nada sobre o Nordeste, e aí Mandacaru vem e preenche esse espaço. Porque todas as histórias do universo nordestino sempre fizeram sucesso na televisão brasileira, né, por causa da riqueza que a cultura nordestina tem, né, no imaginário popular. Então, quando Walter Avancini tem a ideia de trazer esse universo dos cangaceiros, né, para o horário da manchete, isso causa uma repercussão boa, né, na mídia, porque desde filmes sobre Lampião, né, que novela nenhuma retratava esse universo de cangaceiros. A última vez tinha sido com a minissérie da Globo, Lampião e Maria Bonita, né, com Nelson Xavier e a Tânia Alves. E aí Mandacaru vem e resgata nesse universo do Nordeste, do cangaço, né, e traz uma infinidade de estrelas, né, atores e atrizes que estavam meio que fora das novelas, como Altair Lima, né, já falecido, a Tânia Alves, né, Elba Ramalho faz uma participação luxuosa, né, como uma vidente de Dom Sebastião e tal, uma romeira de Dom Sebastião, né. Alceu Valença e Daniela Mercury fazem Lampião e Maria Bonita no primeiro capítulo da novela, né, que a novela começa com a morte de Lampião e Maria Bonita. E aí surge um afilhado de Lampião, que é um cangaceiro chamado Tirana, que vai vingar essa morte de Lampião e tal. E aí, tipo, isso sempre interessou, né, o público, esse universo do cangaço. Porque eu costumo dizer que é o nosso western americano. Né, os cangaceiros representam aquela coisa do faroeste americano, né, do bang bang italiano e tal. E aí eu acho que vem daí esse sucesso. Só que no meio do caminho, a novela toma um outro rumo. Né? Por quê? Porque o Walter Avancini, ele tem a feliz ideia de convidar, né, o grande humorista e ator Bem-vindo Siqueira para fazer um cangaceiro oponente, né, do afilhado de Lampião, né, do Tirana, que aí o Bem-vindo faz o cangaceiro Zebedeu. Só que quando você convida um humorista para fazer um drama, tudo pode acontecer, né? Porque o humorista, ele é realmente o grande gênio, né, da interpretação, da dramatização. E aí chega o Bem-vindo Siqueira, né, nesse universo do cangaço, e de início até a gente percebe que ele tenta ser, né, o cangaceiro sério, o cangaceiro violento, mas o humor é mais forte. O humor é mais forte, você passa a rir da violência do cara, você passa a rir das atitudes cruéis do cara. Então, tipo, tem uma hora que o próprio autor embarca na viagem do ator, e aí o Bem-vindo Siqueira se torna o protagonista da novela, né, porque o humor é muito mais forte. E, na época, a Manchete fez pesquisas sobre a novela. E a pesquisa popular indicou que o núcleo do Bem-vindo, né, o núcleo do Zebedeu, né, do qual eu fazia parte como cangaceiro chumbinho, né, é mais forte, é mais, como é que se diz, tem mais apelo popular. E aí a novela passa, o protagonista passa a ser o Bem-vindo Siqueira com o cangaceiro Zebedeu, né, e aí já entra, a novela toma outro rumo, aí vai para o século XVI, vira a corte de Dom Sebastião no sertão, né, que o Zebedeu se torna um enviado de Dom Sebastião, que vai preparar o sertão, a cidade de Jatobá e tal, e aí ele faz miséria, né, porque diz que para Dom Sebastião vir, né, pro sertão, ele precisa de um banho de sangue de miséria. E aí, tipo, começa o sucesso da novela, de fato, né, com todo aquele surrealismo do imaginário popular nordestino. O bando do Zebedeu, ele tinha 5 cangaceiros no início da novela. Eram Marinheiro, Giló, Chumbinho, Cocada e Catulé. E quando a novela dá essa virada, né, que passa o personagem do Bem-vindo Siqueira, né, o Zebedeu passa a ser o protagonista,
outros cangaceiros são incorporados, né, ao bando, para justificar o ataque ao bando de Tirana e a invasão da cidade de Jatobá. E aí o Chumbinho, ele começa a ter um papel importante na novela, né, no bando, e ele não era do bando, ele era o menos agressivo. Né? É como se ele era o mais novo e ele tem uma história que ele não foi ser cangaceiro por vontade própria, né? Foram fatos da vida que o levaram a entrar pro cangaço, porque os pais dele foram assassinados, né? Acusados de serem coiteiros. Né? Coiteiros eram amigos, né? Quem dava abrigo a cangaceiro, né? Quem ajudava cangaceiro. E aí eles foram acusados de serem coiteiros de Zebedeu. E aí a Volante, que era como era chamada a polícia na época, mata os pais dele, ele consegue escapar e vai pro bando de Lampião. O tom da dramaturgia da Manchete, ele se diferencia totalmente da Rede Globo. É uma coisa mais falada, né? Uma coisa mais interiorizada, o tom é menor. Porque Pantanal, quantas vezes passar na televisão, dá audiência. Né? A novela tem uma magia eterna. Aquelas mulheres tomando banho, aquela coisa infinita, aquela boiada e tal. Então, aquilo imergia, né, o espectador na trama. E estava trabalhando na época como auxiliar de escritório e tal. E vi no jornal, né, uma matéria falando sobre a novela Mandacaru. O título provisório era até era Mulheres do Cangaço, que a locação ia ser no Raso da Catarina, em Pernambuco, então eu achei aquilo um sinal, né? Falei, opa, chegou a minha hora. E aí eu entrei em contato com a Manchete, aí falei com o Henrique César, que é um grande ator, da primeira montagem do Eles Não Usam Black Tie, né, do Gianfrancesco Guarnieri, e ele estava como produtor de elenco. Aí fui lá, levei foto e tal, currículo, e aí ele marcou um teste, e aí eu fiz esse teste, e aí fui aprovado. Aí o Luiz Armando Queiroz, também já falecido, vou lá na Manchete, aí ele já fala para assinar contrato, que eu vou fazer o personagem Chumbinho. Então aquilo foi sim, um divisor de águas, que eu já estava meio que no desespero profissional, né, e o pessoal também. Eu falei, meu Deus, e aí, o que é que vai rolar? Aí pronto, assino um contrato com a emissora de TV, né, e aí as coisas dão uma melhorada, né, fica tudo tranquilo. E aí vem aquela coisa do profissional, né? A realização de outros sonhos, que era trabalhar com mestres, né, da dramaturgia, da teledramaturgia brasileira. Primeiro o Avancini, e aí depois vem o Bem-vindo Siqueira, aí tinha a Tânia Alves, a Sandra Pera. A Manchete também, ela tinha essa coisa de formar atores, né? Muitos atores da Manchete hoje são estrelas na TV Globo. Né? Então a Manchete era uma escola, né, onde formava novos talentos para a Rede Globo utilizar depois. Eu pude montar o meu apartamento, eu lembro que a galera do elenco, né, se juntou para me ajudar a montar, tipo um chá de panela, um chá de cozinha. Então, tipo, cada um me deu uma coisa para eu montar meu apartamento. Marília Pera, eu lembro, me deu um sofá, né, a Sandra Pera me deu panelas. É uma grande família constituída, né? Profissionalmente e pessoalmente, a Rede Manchete é inesquecível na minha vida. Tipo, eu lembro da Manchete sempre com alegria. E a tristeza é que tenham deixado, né, uma grande porta como a Rede Manchete se fechar, né? Os estúdios da Rede Manchete eram na Estrada da Água Grande, né? Acho que é ali perto de Irajá, né? E a gente pegava a Kombi, eram combis, né? Eram combis que a gente pegava as combis aqui no prédio da Manchete, no Flamengo, na Glória, e nos levavam para o estúdio da Água Grande. E a gente gravava, pela manhã, a gente gravava lá nos estúdios da Água Grande, né? E à tarde íamos para a cidade cenográfica, ficava em Inoã, né? Um pouco antes de Maricá. Então era muito engraçado porque a coisa era muito corrida, né? Televisão é tudo corrido, então tipo 20, 30 cenas num dia. Então nós não tínhamos tempo nem de tirar o figurino. Então às vezes nós entrávamos dentro de uma Kombi, na Estrada da Água Grande, com o figurino e íamos para a Estrada da Água Grande. Além do calor, né? Que isso era tipo dezembro, janeiro, né? A gente ainda tinha aquela coisa de
o inusitado, né? Porque você imagina, uma Kombi cheia de cangaceiros nas ruas do Rio de Janeiro. Então, às vezes, quando engarrafava na Avenida Brasil ou na Ponte Rio-Niterói, era uma loucura, porque já vinha escrito na Kombi, tinha o logo, né, da novela, Mandacaru, Rede Manchete, Mandacaru, e dentro um monte de cangaceiros, então as pessoas iam à loucura. Né? Então, aquela coisa de todo mundo olhar, e todo mundo, às vezes as pessoas saíam do carro para vir falar com a gente, né? Então era muito engraçado isso, né? Tipo, algumas pessoas ficavam morrendo de vergonha, outros riam pra caramba, tal, mas era divertido. O melhor da vida é quando você faz o que você gosta, né? Então pode vir um problema que for, a dificuldade que for, o cansaço que for, mas você está fazendo o que você gosta. Eu costumo dizer que realização profissional é quando você é pago para fazer o que você faria de graça, né? Então, era muito engraçado. Tem uma história muito louca que uma vez, no ônibus, né? Tinha um ônibus também, dependendo da quantidade de atores, era o ônibus que nos levava. Então era um ônibus na Ponte Rio-Niterói. Quando chega no meio da ponte, esse ônibus quebra. Então o ônibus parou. O ônibus parou, o motorista desceu, então eu desci também, né? Aí enquanto ele mexia lá, ele abriu, né, a tampa do motor. Então enquanto ele mexia lá no ônibus, eu saí vestido de cangaceiro, tomei uma distância do ônibus e comecei a desviar o trânsito. Então foi uma cena inusitada, né? Os colegas de elenco riam pra caramba com isso. As pessoas na ponte, né, faziam aquela cara de surpresa, ninguém entendia o que estava acontecendo, né, até se tocar o que é que era. Então tava eu de cangaceiro, de guarda de trânsito. A Rede Manchete realmente é a história da televisão brasileira. Autorizo minha imagem no documentário da Rede Manchete, dessa galera maravilhosa aí da UERJ. Valeu?